nós abençoamos essa família, nós abençoamos esse casal, e nós declaramos que sobre eles haverá abundância de vida. Nós declaramos, Senhor, que sobre eles haverá favor e graça e muita virtude. Que hoje de manhã nós sejamos muito abençoados com essa mensagem, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Do you want to say something, Marlo? The Lord gave me a word during worship, O Senhor me deu uma palavra durante a adoração, and I felt like He was saying to you, this house, that He's redeeming the time. e eu senti que Deus estava dizendo para você dessa igreja, Ele está redimindo ou remindo o tempo. So several of you feel like you have missed something. Alguns de vocês talvez sintam, eu acho que eu perdi alguma coisa no processo. But the Lord wants you to know that He can do more in one moment than you can do in a lifetime. Mas o Senhor está dizendo, Ele pode fazer mais em um momento do que você pode ver numa vida inteira. Amen. Amém. Thank you so much, Marlo. Hallelujah. Aleluia. How are y'all doing today? Como é que vocês estão hoje? Good. All right, I come from Galveston, Texas. Eu vim da cidade de Galveston, no Texas. And I would love for you to make me feel at home today. E eu adoraria que você me fizesse sentir em casa hoje. So if I say something good, I need an amen. Então, se eu falar alguma coisa boa, eu preciso que você concorde comigo dizendo pelo menos um amém. And if I miss it, why don't you give me an amen by faith? Se eu falar alguma coisa que não deveria falar, você me dá um amém mesmo pela fé, profetizando que o próximo que eu vou falar vai ser bom. Praise God. Louvado seja Deus. I want to thank Pastor Paulo, Pastor Annie. Eu quero agradecer ao pastor Paulo, à pastora Anne. I have felt very honored here in Brazil. Eu realmente tenho me sentido muito honrado aqui no Brasil. They have really taken care of me, my team, my wife. Eles têm cuidado muito de mim, da minha equipe, da minha esposa. And you have an amazing team of pastors here, just really loving on you guys. E vocês têm uma equipe de pastores incrível nessa igreja que realmente ama vocês. Amen, amen. Amém, I've been amém. in churches all across America, Eu tenho estado em igrejas pelos Estados Unidos inteiro. and I want you to know what you have here is very special. E eu quero que você saiba, o que vocês têm aqui é muito especial. Steward over what God is doing here. Administre bem o que Deus está fazendo aqui. Do not take it for granted. Não faça pouco caso. Can I get amen on that? Posso receber um amém nisso aí? All right, y'all aren't going to just stare at me the whole time, am I right? Agora eu espero que vocês fiquem gritando comigo o tempo todo aí. Vamos lá. All right, we'll see. Pode olhar para mim, vamos lá. All right, so I told you that I come, let's pray, and then we'll jump in. Vamos fazer o seguinte, vamos começar orando e daqui a pouco a gente já entra na mensagem. Father, I just ask that you would speak through me. Pai, eu peço que o Senhor fale através de mim. God, I ask that you would make this message very clear to your people. Eu oro que o Senhor faça essa mensagem muito clara para o teu povo. Let me speak with simplicity today, God. Que eu possa falar com simplicidade hoje, Senhor. That every word that I say, even a 5-year-old could understand. Que cada palavra que eu fale aqui, até uma criança de 5 anos possa entender. Let it produce the kingdom of God inside of us. Que essa mensagem possa produzir o reino de Deus dentro de nós. Some 30, Alguns para 30, some 60, outros para 60. but I'm asking for this fired up, crazy, charismatic Logos church. Mas eu oro e peço por essa igreja maluca por Jesus, carismática, a igreja Logos. I'm asking that you give them 100-fold. Eu oro que o Senhor dê a eles 100% nessa manhã. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. And the people of God said, E o povo de Deus aqui diz: Amen, amen. All right, so I come from Galveston, Texas. Então veja só, eu vim de Galveston, no Texas. Have a beautiful church that I pastor there. Eu tenho uma linda igreja que eu pastoreio lá. Me and my wife have 4 children. Eu e a minha esposa, nós temos 4 filhos. They've been contacting my wife on WhatsApp back and forth. It's been fun. E nesses dias aqui tem sido divertido, eles ficam mandando mensagem pelo WhatsApp o tempo todo para minha esposa. And Galveston is on the Gulf
coast. We're right on the beach. E a Galveston, a minha cidade, ela fica bem numa costa que é um golfo, perto do Golfo do México ali, bem na praia. And so we're a tourist town. Então nós somos uma cidade turística. And I love being a tourist town. E eu amo estar numa cidade turística. But when the summer hits for us, the traffic increases. Mas quando o verão chega na nossa cidade, o trânsito aumenta muito. How many of y'all like traffic? Quantos de vocês aqui gostam de trânsito? Waiting in line. Ficar esperando na fila. Okay, so traffic increases, and I want to be able to like honk my horn and get people out of the way. Então veja só, o trânsito aumenta e aí eu fico com a vontade louca de ficar buzinando para o pessoal sair da minha frente. Especially if I'm like late for an event or I got to get somewhere very fast. Principalmente se tiver um evento e eu tiver atrasado, eu quero chegar lá o mais rápido possível. Sometimes I can get frustrated with the people in front of me. E às vezes eu fico até frustrado com as pessoas que ficam na minha frente. Do y'all have that issue here in Brazil? Vocês também têm esse tipo de problema aqui no Brasil, sim ou não? Can there be people in your way in Londrina at times? Tem pessoas que ficam no meio do caminho enquanto você está tentando passar. Well, I want to tell you something that I think is very powerful. Agora, eu quero te falar algo que eu acredito que é muito poderoso. And it's more than just traffic, but I think God brings people across our path. Agora, é mais do que o trânsito que eu quero falar. Eu acredito que Deus traz pessoas no nosso caminho. People that can seem difficult. Pessoas que parecem ser difíceis. People that can seem challenging. Pessoas que parecem ser desafiadoras. And He wants to use those people in your life. E Ele quer usar essas pessoas na sua vida to grow your faith. Para aumentar a sua fé. And help you to accomplish everything He's called you to do. E ajudar você a cumprir tudo que Ele tem para você fazer. Amen. Somebody amém. Back there. Uma pessoa aqui falou amém. Recebe aí. So I love this because there's a passage in Luke the 8th chapter. Então eu amo isso porque tem uma passagem em Lucas capítulo 8. It talks about a priest named Jairus, a religious leader. Fala sobre um líder religioso. If you have your Bibles, could you turn to Luke the 8th chapter? Se você tiver a sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 8 comigo. And I would love for Pastor Paulo to read Luke the 8th chapter, the 40th verse. E eu vou pedir para o pastor Paulo ler Lucas capítulo 8, versículo 40. All the way through the 56th verse. Até o versículo 56. Então nós vamos ler do 40 ao 56. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então o homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua filha única, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém me tocou e eu sei, porque de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme.
Hallelujah. Aleluia. The word of the Lord. So I don't know if you know anything about quantum physics. Eu não sei se você conhece alguma coisa sobre física quântica. I don't know much, but I watched a YouTube video. Eu não sei muito também, mas às vezes eu assisto vídeos no YouTube. But the idea on quantum physics is different than classical physics. Agora, a ideia sobre a física quântica é um pouco diferente sobre a física clássica. And in classical physics, things work as we observe them. Na física clássica, as coisas acontecem à medida que a gente observa e trabalha. You expect gravity to work. You throw something up, it's going to come down. Então você espera que a gravidade trabalhe, funcione, você pega algo, joga para baixo e cai. But what quantum physicists have found is that at the smallest level, at the quantum level, Mas quando se trata da física quântica, no nível menor, por exemplo, de átomo. when you're dealing with electrons and things of a microscopic level. Quando você lida, eu estou falando sobre questões ou coisas microscópicas, como um átomo, falou uma outra coisa, um elétron. Is that things don't work as you expect them to work. Por exemplo, as coisas ali não vão funcionar do jeito que você espera que funcione. There's this one idea, and I love it, I'm fascinated with it. It's called quantum entanglement. Quantum entanglement, two particles that are really closely joined. Ok. Tem uma ideia, um conceito que eu gosto muito, que é uma fusão quântica. And this idea is interesting because it says when two particles are like married together. E essa ideia é interessante porque fala que quando duas partículas elas se casam ou se conectam, That when you get one of those particles spinning, the other will mimic it. uma daquelas partículas elas vão estar girando, fazendo um loop, e a outra automaticamente vai imitar o que a outra começou a fazer. And it doesn't matter the distance in between. E não importa a distância entre uma e outra. If you get one particle to do something, the other will follow suit. Se uma partícula fizer uma coisa, a outra vai seguir automaticamente. Now, if you're a quantum physicist today and I mess that up, you can send Pastor Paulo an email. Agora veja, Pastor se Paulo você an email. aqui é um físico quântico e você viu que eu errei alguma coisa que eu falei aqui, manda um e-mail para o pastor Paulo. But with that idea in mind, I was fascinated by the word 12 years in this story. Agora, com essa ideia em mente, eu fiquei fascinado a partir dessa palavra 12 anos que nós acabamos de ouvir aqui. Why is it both Matthew, Mark, and Luke, why is it when they record this story, why is that 12 years important? Porque ambos os evangelhos, quando foram escritos, tanto Marcos quanto Lucas deram ênfase a esse número chamado 12 anos. Maybe it's because God has entangled your destiny with other people. Talvez é porque Deus conectou o seu destino com uma outra pessoa. Maybe there's people that come across your path that they had an issue the same time you had an issue, but they're there to help you overcome your issue. Talvez porque no processo da sua caminhada, Deus trouxe alguém que tem dificuldades e ao cruzar o seu caminho, você também tem dificuldades, mas aquela pessoa tem um pouco mais de habilidade para ajudar você a se transformar. If you're still with me, raise your hand like this. Se você está entendendo, levanta sua mão só para eu saber se você está Okay, aqui. okay, good. So as I'm asking the Holy Spirit, why is 12 years important? Então, à medida que eu estava perguntando ao Espírito Santo, por que 12 anos é importante? He began to reveal this to me. Ele começou a revelar isso para mim. See, Jairus came to Jesus. Então, veja, Jairo estava vindo para Jesus And he needed a healing. e ele precisava de uma cura. See, his daughter was sick. Veja, a filha de Jairo estava doente. But the God of the universe knew Jairus' life from the beginning to the end. Mas o Deus do universo conhecia a vida de Jairo desde o início até o final dessa vida. And while Jairus thought he needed just a healing, God knew he needed a resurrection. Agora, enquanto Jairo acreditava que ele precisava apenas da cura da sua filha, Deus sabia que ele na verdade precisava de uma ressurreição da sua filha. And he brought somebody across Jairus' path E aí ele traz alguém que cruza o caminho de Jairo to grow his faith for the moment that he was going to need.
para fazer a fé de Jairo crescer para o momento que depois Jairo iria experimentar. So this now is going to change how I interact with people. Então veja, isso agora vai mudar a minha forma de interagir com as pessoas. See, because the world's way is I want to cross paths with people of a higher status or a higher level or somebody that can help me. Porque da forma do mundo, eu quero cruzar o caminho de pessoas que têm um alto nível social, de pessoa que possa ter mais do que eu tenho, para poder eu ter ou tirar alguma coisa dela. But just like quantum physics, it doesn't work as you would think it works in the kingdom. Mas como a física quântica, no reino as coisas não funcionam muitas vezes como você espera que elas funcionem. I'm preaching better than y'all saying amen. Olha, eu estou pregando melhor e você não está nem dizendo amém aí. So I want to go through what are 3 tests I think Jairus has to go through. Então eu quero mostrar para você 3 testes, 3 provas que eu acredito que Jairo teve que romper To raise his faith to the level of resurrection. para elevar a sua fé ao nível da ressurreição. And the first thing that he'll have to go through is he has to believe that God is all powerful. A primeira coisa que Jairo teve que entender é que ele tinha que acreditar que Deus era o Todo-Poderoso. Now when I say God's all powerful, I'm in Brazil. Agora veja, quando eu falo Deus é poderoso, eu sei que eu estou no Brasil. Most people here are like, yeah, God's all powerful. A maioria das pessoas aqui, sim, Deus é poderoso, você If I sabe. say, man, you think God can do everything? You're like, amen, pastor. Porque se eu perguntar para você, você acredita que Deus pode fazer qualquer coisa? Você vai dizer, sim, amém, pastor. But the true test is when God does it in somebody else's life, how do you respond? Mas o verdadeiro teste é, e quando Deus opera algo poderoso na vida de alguém, como você reage? Look at this in verse 46. Olha isso no versículo 46 do capítulo 8 de Lucas. But Jesus said, somebody touched me, Mas Jesus disse, alguém me tocou, for I perceive power pois eu percebi que de mim saiu poder, going out from me. saiu a partir de mim. Let me paint this picture. Jairus came, he fell at Jesus' feet. He's like, come with me to my house. Então deixa eu mostrar para você essa imagem. Jairo estava aqui, sua filha estava doente, ele vai até Jesus dizendo, vem até a minha casa. He's following Jairus to the house. E aí Jesus está seguindo Jairo até a sua casa. All of a sudden, Jesus stops. De repente Jesus para. I mean, there's everybody around him and he stops. Veja, todo mundo está ao redor dele e ele para. He's like, somebody touched me. Ele estava assim, alguém me tocou. Peter's like, everybody's touching you, Lord. E Pedro, Senhor, pelo amor de Deus, todo mundo está te tocando. He says, no, power has left me. E ele disse, não, foi diferente porque poder saiu de mim. Now, here's the crazy thing. Agora aqui está a coisa louca. Jairus has been taught, man, when power's left the prophet, is there going to be anything left for me? Olha, Jairo tinha aprendido que quando o poder saía do profeta, geralmente não sobrava mais nada para o outro. Do you got to go back up to the mountain and pray? Tipo assim, agora vocês vão voltar para a montanha e vão ter que orar de novo para se recarregar? Like she took my miracle. Porque essa mulher agora acabou de levar o meu milagre. I needed that power that was in you for my daughter. Eu precisava, Jesus, daquele milagre na sua vida para minha filha. And Jairus' silence is so important in this moment. E Jairo, naquele momento, olhou, isso é muito importante. Sometimes when you don't have any good thing to say, you just need to shut your mouth. Veja, meu irmão, às vezes quando você não tem algo bom para falar, é melhor que você cale a sua boca. Can I get amen on that? Posso receber um amém aqui? And so we do this at times. Veja, a gente faz isso algumas vezes. Somebody comes in and they get a miracle and you were like, God, I was believing for that same healing. Alguém vem, recebe o milagre que você estava esperando e você, poxa Deus, eu estava esperando aquele milagre para mim. They don't even go to church, God. Oxe Deus, aquela pessoa não vai nem para a igreja receber o milagre. They're a sinner. I saw their Instagram page. Olha, a pessoa só fica vendo pela página do Instagram. Why'd you heal them and not heal me? Por que o Senhor curou a eles e não me curou? Or maybe it's a promotion at work. Ou talvez é uma promoção no seu trabalho. You're trying to get the job, you're trying to get promoted. Você está tentando conseguir o trabalho, está tentando ser promovido. And then your brother gets promoted above E aí you. o teu irmãozinho ali foi promovido na tua frente.
And how you respond in that moment determines if you believe God is all powerful or A not. forma como você reage nesse momento vai determinar se você acredita que Deus tem todo o poder. I love this scripture in Psalms, the 34th chapter. Eu amo o versículo em Salmos capítulo 34. I'm going to put it in the Texan version. Eu vou colocar na versão texana. But David says in the second verse, he says, I'm going to brag about what God's doing in my life. No versículo 2, eu vou gritar sobre aquilo que Deus está fazendo na minha vida. And humble people will hear that E pessoas humildes irão ouvir sobre isso and be glad. e vão se alegrar. Verse 3, let us rejoice in the Lord together. Versículo 3, nos alegremos juntos no Senhor. There's a spiritual principle when you don't walk in jealousy, but you walk in cooperation of what God's doing. Há um princípio espiritual quando você não anda em inveja e em ciúme, mas você anda em cooperação, celebrando a vitória do outro. You entangle yourself with their blessing. Você se conecta, se casa com aquela bênção da outra pessoa também. And you're saying, God, what you've done in one person's life, because you're not a respecter of person, you will do in my life. E aí você pode dizer com autoridade, Senhor, aquilo que você fez na vida daquela pessoa que nem estava esperando, o Senhor pode fazer na minha que estou aguardando. So that now that changes how I see how God's blessing other people. Então veja, isso muda, na minha perspectiva, como Deus pode abençoar e curar outras pessoas. In 2010, I came to pastor my grandfather's church. Em 2010 eu vim pastorear a igreja do meu avô. The average attendance was between 50 and 100 people. A frequência lá era entre 50 e quase 100 pessoas. And there was another pastor that came, he was about the same age as me. E veio um outro pastor que tinha mais ou menos a minha mesma idade. He was pastoring another church in my town. Ele estava pastoreando em uma outra igreja na minha And cidade. his church exploded with growth. E a igreja dele explodiu de crescimento. He would take a picture of Easter and there'd be 1,000 people there. Ele tirava foto na Páscoa e tinha mais de 1000 pessoas lá. And we would have to take a picture of the eggs because nobody showed up to our service. E a gente tinha que tirar uma foto ali, só algumas pessoas estavam na frente, porque ninguém vinha para o nosso culto. That's a joke. Isso é uma brincadeira, tá? Okay, never mind. All right. So as this is going on, I remember going to the Lord in my prayer time in 2016. Então, enquanto isso estava acontecendo, eu lembro no meu momento de oração em 2016. And God spoke to me and said, "You're jealous." Deus falou comigo assim: você está com inveja dele. I said, "Lord, I ain't jealous." Senhor, eu não estou com inveja dele. And he reminded me a picture of that man's ministry. E ele me lembrou de uma imagem, de uma foto da igreja daquele homem. And he says, "You're jealous of that man's ministry." Você está com inveja do ministério daquele homem. And I said, "Lord, I don't want to be Eu jealous." falei: não, Senhor, eu não quero estar com inveja. And he said, I want you to write a check or give finances to his ministry every month. E o Senhor disse para mim: eu quero que você faça um cheque mensal e você comece a abençoar aquele ministério. Above your tithes, above what you're giving as offering, I want you to write his ministry a check. Acima do seu dízimo, acima da sua oferta, eu quero que você faça um cheque e que você comece a abençoar aquele ministério. I remember for a whole year, I would go to the mailbox because I'd mail it to their ministry. I'd go to the mailbox and say, God, I'm not jealous, and this is the fruit of me not being jealous, but celebrating what you're doing in Galveston. Por um ano inteiro, eu ia para a caixa de correio com o meu cheque, eu colocava no correio e eu ia orando assim: Senhor, eu não tenho inveja daquele homem e aqui está o fruto, eu quero semear e celebrar a vida dele. And what I found is when I celebrated in what God was doing, even if it wasn't in my life, that anointing flowed into my life. E o que eu vi? Quando eu estava celebrando aquilo que estava acontecendo na vida dele, mesmo que não tivesse acontecendo na minha, aquilo que estava acontecendo lá passou a acontecer comigo também. This last Easter service, we had our biggest Easter service ever. Esse último culto da Páscoa, a gente teve talvez o nosso maior culto de Páscoa. 1,300 people came to hear the gospel of Jesus Christ. 1.300 pessoas só naquele culto veio para ouvir a mensagem de Jesus Cristo. But see, I never get to experience that power in my life unless I celebrate it in somebody else's Mas life. eu nunca iria experimentar aquele poder na minha vida se eu não tivesse celebrado o que Deus estava fazendo na vida do outro.
Not only that, you got to be comfortable in divine delays. Veja, não só isso, você tem que ficar tranquilo com esses atrasos divinos. I've had a little bit of a divine delay experience coming here. Eu tive um pouquinho dessa experiência de atrasos divinos vindo aqui para Londrina. So our trip was supposed to take like 18 hours, something like that. Nossa viagem deveria levar 18 horas, algo assim. 3 days later, 3 dias depois, we show up in Londrina. a gente apareceu em Londrina. 2 canceled flights, 2 hotel rooms. 2 hotéis, 2 voos cancelados. Tivemos que ficar em 2 hotéis diferentes. How many of y'all love delays in life? Quantos de vocês amam o atraso na vida? How many of you are excited when God's like, yeah, you're not quite ready yet? Quantos de vocês amam quando Deus diz, não, você não está pronto ainda? But what was crazy about our delays is my wife was on the phone talking with the airline representatives. Agora, o que é interessante, enquanto estava acontecendo aquele atraso, minha esposa estava no telefone falando com a companhia aérea, Trying to readjust our flights. tentando reajustar os nossos voos. Instead of just being frustrated with all of this, she remained open to what God was doing. E ao invés de ficar frustrada com todo o atraso, ela estava aberta para entender o que Deus estava fazendo. And as she had gotten flights rearranged, she said, God, what do you want to tell this representative on the phone? E enquanto ela estava falando com a mulher, ela perguntou, Deus, o que o Senhor quer falar com essa mulher do telefone? And she got a picture of a blue bird. E ela teve uma imagem de um pássaro azul. And she said, does a blue bird, sometimes I hear from the Lord, Veja, algumas vezes ela perguntou para a mulher. and I feel like God wants to tell you a blue bird. Does that mean anything to you? Ela disse para a mulher, algumas vezes Deus me dá algumas imagens e eu acredito que Ele quer falar para você sobre pássaro azul. And the lady on the phone paused, E a mulher no telefone ficou muda. and she said, I was asking God for a sign, and I said it needs to be a blue bird. E ela disse assim, eu estava pedindo a Deus um sinal. E disse, se o Senhor for fazer isso, mande um pássaro azul. See, we miss that in. Come on now, that's so good. Vamos lá, pode aplaudir, pode aplaudir. We miss that encounter though A gente perdeu aquele encontro. if we're like, oh God, I thought I had favor. Desculpa, a gente perderia aquele encontro com aquela mulher se a gente ficasse Why am I not reclamando. there? Ninguém se importa com a gente. What's going on, O que Jesus? está acontecendo, Jesus? This happens with Jairus. Look at verse 49. Isso aconteceu com Jairo aqui no versículo 49. It says there in the 49th verse, No versículo 49 diz, while he was still speaking, talking about Jesus, enquanto ele ainda estava falando a respeito de Jesus, someone came from the ruler of the synagogue's house saying to him, alguém veio da sinagoga para poder falar com ele. your daughter is dead, do not trouble the teacher. A sua filha está morta, não perturbe mais o mestre. I love this. Maybe you don't catch this part of the story, but Jesus stops and the woman begins to explain what happened to her. Agora veja, eu amo isso, talvez você não captou a parte da história. Jesus veio e a mulher começou a explicar a história. Now, when we read it, it's like 10 seconds. Veja, quando a gente está esperando, 10 segundos que seja, But in Mark's gospel, she explains that she had a sickness for 12 years. She went to doctors. She ran out of money. quando a gente está esperando alguma coisa acontecer, 10 segundos é muito, mas aquela mulher chegou e começou a falar que estava doente por 12 anos, que gastou todo o dinheiro com o médico. It's quick to read, but I think when she began to explain it, it took a little bit of time. Talvez seja rápido o que a gente lê aqui, mas eu acho que o que ela tentou explicar levou um pouquinho mais de tempo. I don't know, 5 minutes, Não sei, 5 minutos, 20 minutes. 20 minutos. But as she's explaining this story, Mas à medida que ela explicava a história, the delay causes the daughter to go from sick to dead. o atraso de Jesus naquela história fez com que a filha de Jairo passasse de doente para morta. I don't know if you've ever been in a moment with God Eu não sei se você já esteve no momento com Deus, where you are believing Him to do something, but the delay caused the denial. onde você está esperando que Deus faça algo, mas parece que o atraso gerou uma morte. And many times when there's a delay, we think He's saying no. E muitas vezes quando a gente está vendo um atraso, a gente acha que Deus está dizendo, não, eu não estou nisso. This happens in John 11, where Jesus waits 4 days to get to Lazarus. Isso aconteceu em João capítulo 11, quando Jesus precisou esperar 4 dias para ir até Lázaro. Both Mary and Martha say these words, if you'd only been here. Ambos, tanto Marta quanto Maria, disse, se o Senhor tivesse estado aqui.
And we feel like many times when God's promised something, if there's a season where it just doesn't change, that delay is a denial. E aí, quando a gente está esperando algo acontecer, e parece que aquela estação está estática e nada acontece, parece que o atraso de Deus agir é uma negação dele para nos But aprovar. I'm here to tell you today that your setback is a setup. Mas eu estou dizendo para você que o seu passo para trás não é um atraso, é uma preparação. What you thought was a season of failure, God is turning towards your good. O que você acha que é uma estação que vai acontecer um fracasso ou já aconteceu, Deus está dizendo, eu vou usar para o bem na sua vida. But it is very important that you maintain the right attitude through that season of patience. E é muito importante que você mantenha a atitude correta nessa estação com paciência. Remember, the children of Israel took a 14-day journey and died in the wilderness because they refused to allow God to work in them the necessary faith to overcome. Veja, os filhos de Israel tiveram que esperar, deveriam andar 40 dias, andaram 40 anos no deserto para poder esperar Deus fazer alguma coisa para eles vencerem. Like I told you, I have 4 kids. Como eu disse para você, eu tenho 4 filhos. And my 4 kids, I'll ask them to do the dishes at our house. E o meu filho, o primeiro filho, eu peço para lavar, aliás, os 4 eu peço para lavar a louça em casa. And they can do a lot of things wrong in life. E eles podem fazer muita coisa errada na vida. But one thing I will not tolerate as a father Mas uma coisa que eu não vou tolerar como pai is if they complain. é que eles reclamem. We even have a saying in our house. A gente tem até um ditado em casa. If you complain, Se você reclamar, you remain. você vai ficar. And so it's very important as a child of God Então é muito importante como filho de Deus that you stop looking at delays as a problem. que você pare de começar a olhar para os atrasos da vida como um problema. You stop looking at things in a regretful way. Pare de ficar olhando com remorso para as coisas. See, regret has the ability to paralyze you. Esse remorso tem a habilidade de paralisar você. Man, I missed this opportunity Eu there. perdi aquela oportunidade ali. I thought God was going to work here. Eu And, he achei que didn't. Deus iria operar aqui. And you end up being like Lot's wife. E você termina como a mulher que era a mulher de Ló. Remember, the angel of the Lord said, when you leave, Lot, take your family and don't look back. Lembra quando o anjo veio e falou com Ló, Ló, quando você sair daqui, And she, olha para frente e não olha para trás. and she looked back and she was frozen in that E moment. ela olhou para trás e ela foi And I've been pastoring for 15 years. congelada. Eu já pastoreio há how many years? 15 years. Há 15 anos. And I think one of the struggles with people E uma das lutas, das batalhas das pessoas is when they get caught up in regret. é quando eles são pegos em remorso. I should have married this person. Aí eu deveria ter casado com aquela pessoa. I should have done this as an education. Eu deveria ter feito essa faculdade. God can't use me. I've been in too much sin. Ah, Deus não pode me usar porque eu fiz muito pecado. But there's a beautiful scripture in Ephesians, the 5th Mas chapter. há um belo versículo, where? Ephesians, the 5th chapter. Em Efésios capítulo 5. My wife had brought it up. A minha esposa trouxe isso. It says, redeeming the time for the days are evil. Diz assim, remindo o tempo, pois os dias são maus. That word redeeming means to buy back. Essa palavra redimindo significa comprar de volta. It means that everything in your life that God's called you to do Significa tudo na sua vida que Deus chamou você para fazer. can never be a lost opportunity. Nunca será uma oportunidade perdida. Even if it was your mistake, Mesmo que tenha sido o seu erro, maybe somebody else's mistake, mesmo o erro de outra pessoa, but you get the opportunity to buy back the time. That word time there is kairos. mas você vai pegar uma oportunidade nessa situação e você vai entrar no tempo kairos, no tempo de Deus. That's a God moment or a divine opportunity. É o momento de Deus, é uma oportunidade divina. But he says you have to walk as wise to see it. Mas ele está dizendo para nós temos que andar como sábios para a gente conseguir ver. It's not just going to hit you out of the sky. You got to see with the eyes of Jesus. Não é que algo vai vir atingir você desde os céus. Você tem que ter discernimento, tem que olhar para poder enxergar. And for Jairus, in this delay, Jesus talks to him. E para Jairo, naquele atraso, Deus já estava falando com ele. He says, don't be in fear, only believe. Ele disse para Jairo, não tenha medo, apenas
apenas creia. And I need you to understand this, that stop being in fear of your past. E eu quero que você entenda isso. Pare de ter medo do seu passado. If you only believe, you'll see the power of God. Se você simplesmente crê, você verá o poder de Deus. Can I get an amen? Amém. Hallelujah. I said 3 points. Y'all want 3 points? Eu falei 3 pontos, né? Vocês querem os 3 pontos, né? Isso. Just 2 or 3? Y'all want 3? 3, né? Eu falei 3, não foi? Vocês querem 2 ou 3? Or y'all want 4? Ou você querem Não. 4? Não, tô brincando. All right, last point I want O to give último you. ponto que eu quero trazer para você. You have to understand that mercy triumphs over judgment. Você tem que entender que a misericórdia triunfa sobre o julgamento. It is very important as a Christian É muito importante que, como cristãos, that you remember where God has brought you from. que você lembre de onde Deus te tirou. And the way you do that is not just say, oh yeah, I was a sinner and God saved me. E a maneira que você faz isso não é, sim, eu era um pecador e Deus me salvou. But it's really seen in how you see people. Mas é, na verdade, como você vê pessoas. So one of the things brought out from theologians in the scripture Então deixa eu te explicar, uma das coisas que foi tirado pelos teólogos, né, das escrituras, is that Jairus is a religious leader. é que Jairo era um líder religioso. And when this woman with the issue of blood touches Jesus, E que quando aquela mulher com o fluxo de sangue tocou Jesus, she's actually broken Levitical law. ela quebrou uma lei levítica. In Leviticus the 15th chapter, Em Levítico capítulo 15, a woman with her issues should not be out in public. uma mulher com fluxo de sangue não podia estar em público. And if she has to go out, she should declare that she's unclean to everybody around her. E se ela tivesse que sair, ela tinha que sair declarando que ela era impura diante de todo mundo ao redor dela. And there's no way you should touch anybody. E não havia maneira nenhuma, você não podia tocar em alguém. So she's breaking a lot of cultural, religious law for her to get healed by Jesus. Então aquela mulher quebrou muita religiosidade, muitas leis do passado para poder ela tocar Jesus. And the person that's required to enforce that law is Jairus. E a pessoa que era requerido para poder reforçar aquela lei era Jairo. But he stays silent. Mas ele ficou em silêncio. Now, while I've heard theologians point that out, the Holy Spirit revealed this to me. Eu já vi vários teólogos falar sobre isso, mas eu quero te falar o que o Espírito Santo falou comigo. The Spirit of God spoke to me. He said, if Jairus had condemned her, he never could have walked in his miracle because he would have been condemned. O que o Senhor falou para mim foi: se Jairo tivesse condenado o milagre daquela mulher, ele nunca iria receber o milagre dele, porque ele também merecia condenação. Because if he follows the code in Leviticus 15, he has to also follow the code in Leviticus 21. Porque se você segue o código de leis em Levíticos 15, você também tem que seguir o código de lei em Levítico capítulo 21. Which says that a priest or rabbi can't touch the dead unless they're immediate family. Que diz que um sacerdote ou um rabino, um mestre, não pode tocar numa pessoa morta. And remember, James said if you're going to follow the law, if you break one part of it, you're guilty of the whole thing. Então a palavra diz: se você quer seguir a lei e você falha em um ponto, então você falhou em todos. So because Jairus is silent, Então, porque Jairo permaneceu em silêncio, it allows him to have the merciful eyes permitiu com que ele tivesse os olhos de misericórdia, for Jesus to walk into his home. para que Jesus pudesse entrar na casa And dele. it says in the scriptures that he grabbed the little girl by the hand. E diz nas escrituras que ele segurou aquela menina pela mão. Little girl, arise. Uma menina se levantou. And this is what gets me. E é isso que me captura nessa mensagem. See, I've grown up in the church. I'm a third generation pastor. Eu cresci na igreja, sou pastor de terceira geração. And I grew up in Bible Belt South Church. E eu cresci numa igreja
formada e firmada em um cinto bíblico de tanto estudo. I mean, I'm breaking a little bit of the rules by not wearing a suit today while I Então preach. eu estou quebrando aqui algumas regras só por eu não estar usando um terno hoje de manhã enquanto eu prego. I don't have any tattoos. Eu não tenho tatuagens. I was baptized in the Holy Ghost at 8 years old and spoke in tongues. Eu fui batizado no Espírito Santo com 8 anos de idade. Ali já comecei a falar em línguas. I went to the services where they sang the same lyric over and over for 3 hours. Eu ia para o culto onde eles cantavam o hino 3 horas, a mesma letra direto. And somebody fell out from exhaustion or the Spirit. We don't know which one. E alguém caía, ou seja, de exaustão ou por causa do Espírito. A gente não sabe por que caía. So I grew up in a very rigid format of church. Então eu cresci num regime muito rígido de igreja. And it was very difficult for me to see people operating out of how I was raised and God using them. E era muito difícil para mim entender ou aceitar pessoas operando em Deus ou no Espírito diferente de como eu tinha aprendido. But see, God had to change my eyes to see people as He saw them. Então veja, Deus teve que mudar a minha visão para eu ver as pessoas como Ele vê. See, many of you think you just need a healing, but the truth is you need a resurrection. Muitos de vocês estão aqui pensando que você precisa de uma cura, mas na verdade você precisa de uma You ressurreição. don't need to just put a band-aid on your Christianity. You need a whole new purpose to live. Você não precisa só de um band-aid no seu cristianismo, você precisa de um novo propósito inteiro para que você viva. And God began to speak to my heart and begin to challenge my Christian norms in the South. E aí Deus começou a me desafiar e falar comigo e desafiar as minhas normas e regras batistas do Sul. And as I began to open my eyes to what God was doing, E à medida que eu abri os meus olhos para ver o que Deus estava fazendo, I found that same anointing on other people's lives could flow into my life. eu comecei a entender que a mesma unção que estava acontecendo na vida de algumas pessoas poderiam também acontecer na minha I vida. found opportunities opened up I never thought would open up. Eu tive oportunidades que se abriram que eu nunca imaginei que iriam acontecer. Like my wife goes to a strip club. Como a minha esposa, que ela foi num clube de stripper, Not as a dancer, claro que não como dançarina, but she goes in there to love those that are caught up in that sin. ela foi lá evangelizar e amar aquelas mulheres que estavam presas naquele And pecado. instead of going in there and saying, you're going to hell, you're going to hell, you're going to hell, E ao invés de chegar lá dizendo, você vai para o inferno, você vai para o inferno e você vai para o inferno, she goes in there and says, how can I love you into the kingdom? ela disse assim, como que eu posso amar você e conduzir você ao reino de Because she Deus? believes there was a God that was willing to rescue her. Porque ela acreditava que do mesmo jeito que houve um Deus que estava disposto a resgatar a vida dela, And that allows her to go into places that God can trust her with. também iria permitir que ela fosse em lugares que Deus iria confiar vidas nas mãos dela. 2 weeks ago, I got to preach at a bar where it's just kind of crazy. 2 semanas atrás eu tive pregando em um bar, uma coisa louca. Do y'all have any bars in Brazil? Tem muitos bares aqui no Brasil, Yeah, so we have a lot of bars in the downtown Galveston area. então a gente tem muitos bares lá no centro de Galveston. And I got invited to go and preach the gospel. E eu fui convidado para pregar o evangelho num bar. Man, it was outside of my box. Veja, isso era fora da minha caixinha. People got alcohol everywhere, O pessoal tudo bebendo por tudo que era lado, craziness going on. um monte de loucura acontecendo. And I came in with a word like Hosea, E eu entrei com uma palavra como Isaías, that como God is Oséias, calling you back home. que Deus está trazendo você de volta para casa. See, God opens up opportunities for those that are merciful. E Deus abre oportunidade para aqueles que são misericordiosos. But if you look at somebody in your way and saying, God, why are you working in their life? They're not, I don't even think they're saved, Aí God. você vê alguém cruzando o teu caminho, pegando a tua frente, você fala assim, Deus, o que You'll você vai miss- fazer com essa pessoa? Acho que essa pessoa nem é salva. You'll miss the opportunity for Him to work in your life. Você está perdendo a oportunidade de Deus também operar na sua vida. Can I end on a story? Será- Y'all okay with that? Vou finalizar com essa história, tá Yeah? bom? Come on, this is Brazil. Y'all supposed to last longer in church. Am I right Gente, on that? vocês são brasileiros, geralmente os cultos são mais longos, eu vou acabar já já. Come on, can I get an amen on that? Posso ouvir um amém aqui? So, I told you I came to pastor in 2010. Eu disse para vocês que eu vim pastorear em 2010, My grandfather's church. na igreja do meu avô. And
it was just struggling. Not much was happening for about 6 years. E foi uma luta muito grande, nada estava acontecendo por 6 anos. And I was having a very difficult time. E eu estava tendo um momento difícil naquela igreja. God had spoken through me through prophets. God's going to use your ministry mightily. Deus usando profetas para falar comigo. Deus vai usar o seu ministério poderosamente. And I was just struggling with people. E eu estava tendo muito problema com as pessoas. I mean, I'd go through a marriage counseling and I was done for the day talking to people. Eu vou te falar, já precisei até ir para aconselhamento de casal porque eu já estava cansado com o problema dos outros na minha vida. I don't know if you've ever counseled a married couple where they don't even want to be in the same room together. Eu não sei se vocês já foram aconselhar casais que a pessoa está brigando tanto que nem quer estar junto. But it can be a difficult experience. Mas pode ser uma experiência difícil isso. I mean, so difficult sometimes they're like, Pastor, you're the problem, not my spouse, right? Eles começam a brigar entre si, que eles olham para você e falam assim, pastor, você é o problema da gente estar assim. And so with all this turmoil, with trying to love people and do things of my own strength, Com todo aquele tormento, eu tentando amar as pessoas, tentando fazer as coisas na força do meu braço. I'd go to places like the grocery store and I didn't want to talk to anybody. Eu ia para o mercado, para as lojas, eu não queria falar com ninguém, estava cansado. I'd already done my job for Jesus that day. I just want to go in, get my milk and come out. Eu só dizia assim, Deus, eu já fiz meu trabalho para ti, eu só quero ir lá comprar o meu leite e voltar para casa. You ever felt like that? Where Alguém like, já se sentiu assim, tipo assim, nobody Deus, bother já me deu, today, right? Já deu, por favor, ninguém me interrompa hoje. and God began to work on my heart. E Deus começou a trabalhar no meu coração. He began to change how I see people outside the church. E Ele começou a mudar a forma de como eu via as pessoas fora da igreja. He started to say, Trey, stop going to the grocery store for milk. E Ele começou a dizer para mim, ô Trey, para de ir comprar leite no mercado. And why don't you start going for the people? E por que você não vai para o mercado ao invés de comprar leite, vai pelas pessoas? So in about the end of 2016, 2017, I began to shift how I approached my life outside of church. Então no final de 2016 para 2017 aí eu comecei a mudar a minha abordagem fora da igreja. I began to, if somebody was in one of those, I don't know if y'all have those grocery carts, but somebody was sick, they usually ride the grocery carts. Sabe aqueles carrinhos Scooters. elétricos que se você tem um problema você tem que ir naqueles carrinhos dentro do mercado? And so I was like, man, they need to be healed. Let me go pray for them. E eu comecei assim, meu Deus, a pessoa está sentada naquilo ali, tem que ser curada, deixa eu lá orar por ela. I love the scooters because they could never outrun me. E eu amo aquelas motinhas porque ninguém pode nunca me pegar, eu corro com elas. Or maybe I'd be looking at the potato chips and God say, hey, I want to talk to that person over there. E às vezes, eu, por exemplo, estava passando numa prateleira, lá tem um monte de batata, o pessoal pegando, eu digo, meu Deus, o Senhor quer falar com aquela pessoa, eu vou atrás dela. And as I began to live this as a lifestyle, E à medida que eu comecei a viver isso como estilo de vida, I found that God began to increase my influence in my city. eu comecei a ver que Deus começou a aumentar a minha influência na minha cidade. I remember one time I was in the grocery store. Uma vez eu estava lá no supermercado I was just singing to Jesus. I don't know, no longer slaves to fear, something like e eu that. estava cantando assim, eu não sou mais escravo do medo. And a lady in the produce section, E uma mulher ali numa das sessões de produtos, she says, oh, you like to sing. ela disse, você gosta de cantar. And I said, I love to sing to Jesus. E eu falei, eu amo cantar a Jesus. And we began to have this E a conversation. gente começou a ter aquela conversa. And while I'm talking to her, I'm also talking to God and saying, God, what do you want to say to E à her? medida que eu estava falando com ela, Deus estava falando comigo, e eu perguntando, Deus, o que é que o Senhor quer dizer para aquela mulher? She had a bit of a rough exterior. Ela tinha um exterior, né, uma fisionomia bem durona. And so from the outside, I had opinions, but God, He told me, He said, tell her that when she plays bass or music, I love it. E aí eu comecei a dizer para ela, o Senhor falou para mim, diga para ela que quando ela toca o baixo, So I was eu me alegro. real simple. I wasn't like, thus says the Lord, right? E eu não cheguei para ela, eis que o Senhor te diz. Não foi assim que eu disse. I just said, you know what, God sometimes speaks to me, and I feel like He's saying this about you. E eu falei, olha, algumas vezes Deus fala comigo e Ele está falando isso sobre você. Now, when I told her that, I didn't think anything of it. Her facial expression didn't change. She just said, thank you for that, and we parted our conversation. Quando eu falei aquilo, eu não esperava que a fisionomia dela mudasse. E eu achei que eu iria falar, iria sair, a conversa teria acabado. I got my food. I didn't think anything of it. Estava com a minha comida na mão, não tinha mais nada em mente. But next thing I know, she shows up with her bass guitar in hand Mas- at our church. A próxima coisa que eu vi, no próximo culto, lá estava aquela mulher, na nossa igreja, com contrabaixo na mão. And she's ready to play. E ela disse, eu estou pronta para tocar. Now,
I know y'all are clapping, but I grew up in Texas church. Veja, eu sei que você está aplaudindo, isso é muito bom, mas eu cresci numa igreja do Texas. You don't go from the street to the platform. Você não vai da rua pro púlpito. Like, we got to disciple you a bit. A gente tem que discipular você primeiro. We got to change the outer appearance a bit too. Vamos trocar um pouquinho a sua aparência ali. And then when you get a lot of stuff cleaned up in your E life, aí quando tem um monte de coisa limpa na sua vida, then we can maybe talk about playing. aí a gente pode começar a falar sobre você subir para tocar baixo. But I heard the word of the Lord that said He loves it when she plays. Mas lá no mercado, Deus falou para mim, diga para ela que eu amo quando ela toca. So either I'm a prophet or a false prophet. We're about to find out. A questão toda é, ou eu seria um profeta ou um falso profeta, eu não sei. A gente teria que descobrir se era Deus que estava falando com aquela mulher. So we let her play. Então, meus irmãos, eu deixei aquela mulher tocar. All my suit wearers are like, what are you doing, pastor? Todo mundo da minha equipe, o que você está fazendo, pastor? I said, I don't know what I'm doing. Ele falou, eu não sei o que eu estou fazendo. But God sees her differently Mas than we Deus see her. vê aquela mulher diferente de como a gente estava vendo. And here's what I love. E olha só o que eu amo nisso. She came in with bondage and struggles and addiction. Ela veio com prisões, com vícios, com problemas. She didn't look proper from the way you should look as a Christian. Ela não tinha uma aparência própria da maneira que você deve parecer But como I cristão. watched God over a series of months change that woman's life. Mas eu vi o Deus mudar a vida e a aparência daquela mulher. And she went from a woman that was rejected and despised by men to a woman that's fully in love with God. Ela saiu de um ambiente onde ela era rejeitada pelo marido, opressa, para um ambiente agora onde ela era completamente amada por Deus. So my question to you today is, how do you see people? Então a minha pergunta para você hoje é como você enxerga as pessoas. That's what I love about this church. É por isso é isso que eu amo nessa igreja. You know, I was here on, I think it was Friday night or Saturday night, Friday night. Eu estava aqui na sexta noite, sábado à noite, eu não sei bem. And this church said, we are going to minister to the homeless and the outcast. E a equipe dessa igreja estava ali fora dizendo, a gente vai ministrar as pessoas sem teto hoje. We're going to make sure they have a meal. A gente vai assegurar de que essas pessoas receberão alguma comida. I got to go out with Daniel yesterday. Ontem eu saí com Daniel na rua. And I just love his heart. He was like, let's go after that one, and let's go after that one. Eu amo o coração desse menino, o tempo todo ele, vamos alcançar aquela pessoa, vamos alcançar aquela pessoa. If they looked bad, that was the one he was going after. Veja, se a pessoa parecia esquisita, essa era a pessoa que ele ia atrás. And I said, man, that's the heart of God. E eu falei, cara, esse é o coração de Deus. Jesus, when he came, he went after the outcast and the lowly. Jesus, quando veio, ele foi atrás dos rejeitados, dos sujos. He went after the rejected and despised. Ele foi atrás daqueles que eram desprezados e rejeitados. And I think too often in the church we've lost we've lost the fact that God went after us because we don't go after others. E eu acredito que nós temos perdido essa noção de ir atrás do perdido, porque a gente esqueceu que Deus foi atrás de nós quando nós éramos perdidos. But I believe that's the difference between a healing and a resurrection. E eu acredito que essa é a diferença entre a cura e a ressurreição. My question is, what are you believing from God? A minha pergunta é, o que é que você está crendo da parte de Deus hoje? I think you need your life transformed and turned upside down. Eu creio que Deus quer e você precisa que Ele transforme a sua vida e torne ela de cabeça para baixo. You need kingdom eyes Você precisa dos olhos do reino, and realize that people aren't your problem. entendendo que as pessoas não são o seu problema. They're part of your progress. Eles são parte do seu progresso. Amen. Amém? Glória a Deus. Hallelujah. Am I okay on time? I did it right in front of everybody. They always say yes. I'm a pastor. They do it to me too. Ele falou assim, eu perguntei para ele se está tudo bem no tempo e ele disse que sim. Mas claro, todo pastor vai falar isso com o pastor convidado. Não vai dizer, eu sou pastor, sei como que é. I'll have a guest preacher say, can I go a little bit longer? And I'm like, what do you want me to say now? Quando eu tenho um pregador de fora que vem na minha igreja, ele fala assim, posso ir um pouquinho mais? Eu vou dizer para ele assim, o que eu vou dizer para você? Que você não vá? But Pastor Paulo, this is for you. Mas pastor Paulo, isso é para você. It's for this house as É well. para essa casa também. When we were praying in there, Quando a gente estava orando ali, the Lord spoke to me. o Senhor falou comigo. And he kept making the reference of London. E fazendo um tipo de referência a Londres. And I said, God, why do I keep referencing? I know I'm in Little London, but why do I keep referencing London? E eu falei, Senhor, por que o Senhor está
trazendo referência de Londres. Eu sei que me explicaram que aqui é uma pequena Londres, mas por que Londres? And the Lord told me that you'll be like the great revivalist Charles Spurgeon in London. E o Senhor disse que você será como um grande avivalista, como foi o Charles Spurgeon em Londres. He ministered to 10,000 people a weekend. Ele ministrava 10.000 pessoas por final de semana. And God says, I want to do that in this house, and I want to do that through you, Pastor Paula. E o Senhor disse, eu quero fazer isso nessa casa, e eu quero fazer isso através do He Paulo. also spoke to me and said that there's going to be a greater level of wisdom and revelation in your preaching that will come through you. E o Senhor disse também, Paulo, que Ele vai te dar um nível maior de sabedoria e conhecimento sobre as Escrituras que vai fluir de você. And he told me that people will come from many nations and sit to hear the teaching they'll sit at your feet to hear the teaching you E have. muitas pessoas virão de muitas nações para sentar aos seus pés, para ouvir os ensinos que você vai dar. Is the chiropractor here that A quiroprata está aqui, a you Bruna. spoke to? Who was the Quem falou agora her de and her manhã. husband? Bruna, parece aqui. They're on the Yes. stage. Bruna. Yeah. Cadê ela? Chama ela. Is her husband here too? O marido dela está aqui também? Can he stand? Os Or is he dois. headed back? Can both of y'all come here? The Lord spoke to me and he said that he wants to grow the idea of business in both of you. O Senhor falou comigo hoje, quando eu vi vocês, que Ele quer crescer, aumentar essa ideia de negócios na vida de vocês. More than just an individual level, he wants it to be expansive. Mais do que um nível individual, Ele diz que Ele quer fazer de maneira expansiva. And he asked that he's going to increase the vision, he's going to give you the finances, and he's going to show you how to do it. Ele vai aumentar a visão, Ele vai mostrar a vocês como fazer e vai trazer as finanças para isso. And that's what God spoke. É isso que Deus falou comigo sobre vocês. I know he probably went back to the kids, the kid that was playing guitar up here. O Cadu que estava tocando violão aqui, eu acho que ele deve ter ido lá para as crianças já. God said he has the spirit of King David on him. O Senhor disse que ele tem o espírito de Davi sobre ele. And he will play and songs will be broadcasted across Brazil. E ele irá tocar e muitas pessoas vão ouvir a transmissão dessas músicas ao redor da nação. Hallelujah. 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 Can y'all just pray in the spirit for a second? Vamos orar no espírito agora por um segundo. I don't want to leave without depositing everything. Eu não that quero God- sair daqui sem liberar o que Deus pediu para eu liberar sobre você. Yeah, the guy with the beard, the white beard right there with the green hat. O Paulo que tem barba e chapéu verde. I heard the Lord say that He's working on the situation that concerns you. Deus está falando para mim que Ele está trabalhando numa situação que está preocupando você. To not be anxious or to not get into worry, Para você não entrar em ansiedade nem em preocupação. because it's actually driving you away from the promise He has for you. Porque essa ansiedade e preocupação vai tirar você do lugar da promessa que Deus tem para você. Can y'all just continue to pray? Continue orando junto comigo. Ore em espírito. La 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 kasine ke shata taka. Rota ta pala prahata take take. Oh la kahata taka take take. Re te take te rota la prahata taka. Oh shata taka si take. Is there anybody, you say you're struggling with worry right now, you have anxiety, you have fears? Se tiver alguém aqui que você acredita que nesse momento você está tendo dificuldades com ansiedade, If com you do, could you medo, just stand right now? God fique wants de to pé onde bring você estiver. deliverance right now for Ansiedade, you. medo, preocupação, Deus quer liberar Amen. você, Deus quer Amen. libertar Just be você obedient. agora. Yeah, so Fica good. de pé, Deus quer libertar você disso agora. Today is your day to be free. Hoje é o seu dia de ser livre. Father, I thank you right now for a freedom from anxiety. Pai, eu oro agora por uma libertação da ansiedade. God, that your people would walk in perfect peace. Para que o teu povo ande em perfeita paz. I pray and ask right now that their problems, their situations, Eu oro, Senhor, para que os problemas e as situações, God, while it seems big, I pray that you would be bigger. que embora pareça maior,
Que o Senhor mostre que o Senhor é maior. God, I just ask right now that you would be magnified in this place. Eu oro que o Senhor seja magnificado sobre a vida deles. Give a true sense of peace that guards a heart and guards a mind through you. Então traga, Senhor, um senso de paz no coração de cada um hoje. I thank you for this in Jesus' name. Eu agradeço em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. You can be seated. Pode sentar, pode sentar. I'm also hearing right now that those that you feel like you have a regret in your life. Eu também sinto pessoas aqui que carregam um remorso, um arrependimento negativo no coração. Specifically, I feel like it's in the sexual realm. Especificamente no âmbito sexual. Maybe you feel like you've been with people and you shouldn't have done that. Talvez você sente que você se envolveu com pessoas e você não deveria ter feito isso. And maybe it's happened in your past, but it keeps coming up and up and up, and you feel like you can't get free from that. Talvez parece que aconteceu no seu passado e de vez em quando vem as memórias e você fala, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter realizado isso. It may seem embarrassing, but I don't want that shame to keep you in your seat. Olha só, parece ser vergonhoso isso, mas If you're dealing with that right now, could you just stand right now? eu sei que pode ser vergonhoso, mas se você está lidando com isso do seu passado, eu vou dizer, não deixa a vergonha prender você, fique de pé no seu lugar, eu vou orar por você. Amen. I see that. Yeah, don't be ashamed. He's with you. Não tenha medo, não tenha medo, é coisa do passado, não tenha medo. I'm also hearing a struggle with pornography. Também eu estou ouvindo, pessoas estão tendo problema com pornografia. He's here for you today. Ele está aqui para você hoje. Father, I thank you for all those that stood in faith. Pai, eu oro por todos aqueles que se levantaram em fé. God, we break the bondage of regret. Nós oramos agora, Senhor, contra essa prisão e contra esse remorso. That they feel like they're not good enough. Que essa pessoa sente que não é boa o suficiente. They feel like they missed your blessing, God. Que ela se sente como se perdeu a tua bênção. Just like you told the woman who was caught in the act of adultery. Assim como o Senhor falou para aquela mulher que foi pega no ato de adultério. You said, I do not condemn you. E o Senhor disse, eu não condeno você. And so I speak over you today. Então eu libero essa palavra sobre você hoje. Stop listening to the accuser's voice. Pare de ouvir a voz do acusador. Listen to the voice of your Savior. Ouça a voz do seu Salvador. He says, I do not condemn you. Ele disse, eu não vos condeno. You are free in Jesus. Você é livre em Jesus. In Jesus' name. Aleluia. In Jesus' name. Daniel, can you stand? Daniel, fica de pé, por favor. For some reason, I keep hearing that you're going to be traveling to the States. Eu continuo ouvindo que você vai viajar para os Estados Unidos. I don't know if you're going to go there for kind of like a temporary school time. Eu não sei se você está indo por causa de um treinamento, você vai por causa de um curso temporário. Or I hear a temporary training. Mas eu ouço a palavra treinamento. But I want you to know that God has already made the way for you. Mas eu quero que você saiba, Deus já fez o caminho para isso. Don't stress about what you maybe think is going to be lost. God's got everything in His timing. Não fique estressado. Acho que passou o tempo, não vai acontecer. And I hear that you want things quickly. E eu ouço que você quer as coisas rápido. But God's doing a deep work on the inside of you for a purpose. Mas Deus está fazendo uma obra profunda no seu coração por um propósito. Trust His timing. Confie no tempo de Deus. Let me say it one more time. Vou dizer de Trust novo. His timing. Confie no tempo de Deus. You will not lose out on anything. Você não vai perder nada. In Jesus' name. Aleluia. In Jesus' name. Amen, brother. Father, I just speak to all of Londrina. Pai, agora eu falo diretamente com essa cidade londrina. I thank you for bringing people from the south, the east, the north, the west. Eu agradeço pelo Senhor trazer pessoas do norte, sul, leste e oeste. That Logos Church would be full. Para que a Logos seja uma igreja cheia.
Father, I pray and ask right now that it won't just be multiple services, but it'll be multiple locations. Mas eu oro não apenas por múltiplos cultos, mas múltiplas localidades. Father, I thank you for the ministry school that is formed and will form here. Eu oro, Senhor, pela escola de ministérios que eles vão iniciar aqui. I thank you for the musicians that will come from this house. Eu oro, Senhor, por todos os músicos que virão de longe para essa And God, I casa. speak that there would be a sound out of this house. E eu oro que haja um som que saia dessa A casa. sound that influences your church, Um God. som, Senhor, que tome a tua igreja. A sound that draws the lost, God. Um som, Senhor, que atraia o perdido. A sound that brings deliverance and freedom. Um som que traga libertação e liberdade. That you would raise up musicians in this Que o house, Senhor God. levante músicos nessa casa. Raise up the prophetic voice in this house, God. Levanta, Deus, a voz profética nessa casa. Raise up ministers in this house, God. Levanta ministros nessa casa. More, God, more of your Mais, fire in Deus, this place. mais o teu poder nesse lugar. God, I ask for a supernatural hunger Deus, in eu this oro place. por uma fome sobrenatural. God, that we wouldn't just go through the motions, Que a gente não vá apenas no movimento, but we would be passionate about you, God. mas que a gente possa ser apaixonado por ti, And so I Jesus. ask for an increase of fire in this place. Então eu oro que o Senhor aumente o fogo nesse lugar. God, as there's already something burning, I ask that you would turn it up. Deus, eu acho que se tem algo que já está queimando, eu digo aumenta. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amen and amen. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Thank you so much. Thank you so much. Eu queria que você aplaudisse Pastor Trey. Pastor Trey. I want to give you this as a remembering from our church, as a Logos church, so that you can take coffee. Remembering us. Quantos foram abençoados essa manhã? Glória a Deus por isso. Eu quero que você fique de pé. E de fato eu vou pedir um favor. Eu acho que a gente tem que ensinar algumas coisas de púlpito para poder a gente fortalecer essa cultura. Nós sempre fomos uma igreja extremamente receptiva, uma igreja hospitaleira. Não saia daqui correndo sem falar com os nossos convidados. Vai falar 100 pessoas com ele, passe 100 pessoas e dê um oi, dê um abraço, agradeça. Isso chama-se ser recíproco. E à medida que a gente faz isso, como ele explicou na física quântica, você recebe aquilo que você celebra. Coloque a sua mão na posição de receber. Eu quero abençoar você. Que Deus te abençoe, te dê uma semana forte, maravilhosa e abençoada. Que não te falte saúde. Eu declaro que as setas do inimigo sobre você essa semana não te alcançarão. Todo ataque contra o seu carro, contra o seu fogão, contra a sua panela de pressão, não terá acesso a você. Deus está livrando alguém aqui hoje, tá? Deus está livrando uma casa de uma explosão. Deus está liberando você de um incêndio. Nós abençoamos você, os seus filhos, o seu cônjuge, os seus negócios. E nós declaramos que essa semana será uma semana de milagres. Que você sairá daqui fortalecido, entendendo que o Deus Todo-Poderoso tem negócio com você. E Ele olha para você diferente de como os homens olham. Deus te abençoe. Uma semana de vitória.